Do maná do céu para você, bom dia, maná de hoje, aliança rompida e quebrada entre nós. Eu vou estar lendo em Gênesis 34:8. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura é muito importante, vamos lá? Então, Gênesis 4:8. Então falou o amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha, dá-lhe, peço-vos, por mulher. Aqui, né, quando hoje o Senhor falava aliança rompida e quebrada entre nós, o Senhor está trazendo um alerta para nós, falando que há pessoas, né, que está sendo usada por Satanás e pelo inimigo que já rompeu a aliança e já quebrou a aliança com Deus, mas que está próximo de nós. Por que o Senhor está falando isso? Porque Ele nos avisa, Ele vê o que a gente não está vendo. E ali, por que o Senhor está... Hoje o Senhor me acordou falando isso e foi quando o Senhor me levou a ler esse versículo aqui. Aqui está falando da filha de Jacó, quando ela foi ali, né, abusada e humilhada pelo príncipe. E lembra? O Senhor já falou conosco nesse versículo. E aí o príncipe se arrependeu que ele quis casar com ela. E aí ele pede para o pai dele ir lá falar com Jacó e pedir para casar com ela. No entanto que, se você continuar lendo ali, você vê que ele quer dar de tudo para casar com ela. Ele se arrependeu, quis consertar o que ele fez com ela, né? Só que aí, o que ele fez ali para abusar, né, humilhar ela, o que aconteceu? Ele se arrependeu, porque ele se apaixonou tanto por ela que ele quis casar. E aí é onde ele quis consertar. Mas primeiro, ele fez o quê? Rompeu a aliança com Deus, né? Aliança com o pai dela, né? Ou seja, fez algo ali e aí que quebrou, mas ele quis consertar, né? Como? Casando ali. E é onde houve, né, ali o arrependimento dele querer casar, ali fala do conserto, do arrependimento, né? E quando hoje o Senhor falava aliança rompida e quebrada entre nós, é o Senhor falando o quê? Para a gente estar atenta, porque hoje, né, hoje em dia, né, a gente vê como que está o mundo, tantas coisas acontecendo, muita gente está falando de Deus, muita gente está falando, mas o diabo conhece a palavra e ele quer o quê? O papel dele é fazer o quê? Fazer a gente romper a nossa aliança e quebrar a nossa aliança com Deus, porque a aliança de Deus conosco, ela é eterna. O Senhor não quebra a aliança dele conosco, é nós que quebramos. Como? Se a gente pecar e não se arrepender, porque pecar, falhar, todo dia, não podemos falar que a gente não peca, mas se a gente permanecer no pecado, a gente quebra a nossa aliança com Deus. E aí foi quando o Senhor falava hoje, aliança rompida e quebrada entre nós, ou seja, pessoas que estão perto, que já está com a aliança rompida e quebrada e está falando de Deus, está querendo mostrar uma coisa, mas só está com enganação, e o Senhor vê o que a gente não vê, o Senhor não deixa a gente enganada. No entanto que os 7 dias que eu fiquei com o Senhor, que eu não gravei os vídeos aqui, que eu fiquei só eu e o Senhor falava muito isso comigo, eu vejo que você não vê. E depois o Senhor nos mostra, o Senhor revela. Então, a gente não é enganada. E essa noite eu tive um sonho, né? E a hora que eu acordei ali, eu já entendi o sonho, né? Que o Senhor traz a revelação. E foi quando o Senhor fala de várias maneiras. Ele fala na palavra, ele fala em sonhos, né? E foi tão tremendo que ali, quando eu tive aquele sonho que eu acordei, o Senhor já me falou isso. Então, assim, tipo, o sonho com a palavra. Eu não teve nem tempo de eu ter dúvida, porque ali o Senhor já falou, tipo, já mostrou. E isso é o papel do nosso Pai, de Deus. Ele tá cuidando. Jesus, ele deixou o Espírito Santo aqui exatamente para nos mostrar quando hoje, né? O Espírito Santo está falando entre nós, por quê? Porque o Espírito Santo está aqui, ele está vendo, ele mostra, ele não deixa a gente enganada, porque ele está vendo a nossa entrega com o Pai, a nossa entrega. E nós não precisamos provar nada para ninguém, porque a gente precisa provar para Deus. Como que a gente prova? Tendo a nossa renúncia, querendo obedecer, praticar a vontade, os princípios dele, fazendo a vontade dele, obedecendo a ordem que ele nos dá. O Senhor está vendo, então Ele vai nos avisar. O Pai, Ele tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. Agora, aqueles que já rompeu a aliança, quebrou, precisa fazer o quê? Se arrepender, não tem outro caminho. Há um arrependimento, né? E é quem? É nós que temos, o Pai, ele tá ali esperando, né? Jesus, ele tá o tempo todo só esperando, ele já pagou um alto preço na cruz por nós e já deixou o Espírito Santo aqui para nos mostrar, nos guiar. Mas lembra o orgulho, né? O orgulho cega, e é tão tremendo quando o Senhor falava hoje aliança, né, rompida e quebrada, a gente vê que muitos estão falando de Deus e ali você vê que pessoas estão falando, estão ali, mas há inveja, você vê nitidamente a inveja, a comparação, a querer mostrar que tá melhor,
a querer mostrar que está numa intimidade, mas está querendo provar para você. E não é, a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente tem que provar para Deus, porque Deus vai mostrar, porque a gente, né, e ali foi quando o Senhor falava, né, que eu falei, Senhor, né, tenha misericórdia, porque hoje o que importa para mim é o Senhor, né, nada mais me importa a não ser o Senhor, porque a gente sabe que eu vivi isso e sou prova disso, no final fica só você e Deus. Então, você tem que saber o que? Quando o Senhor está falando hoje, aliança rompida e quebrada, é porque o Senhor sabe a nossa entrega, o Senhor sabe. E o Pai, Ele nos avisa. O Pai, Ele vai mostrar pra gente o que está do nosso redor, o perigo, que nós temos que vigiar, porque o diabo, ele é astuto, ele age de uma maneira como usando a palavra. Fala a palavra bonitinha, mas ali tá jogando uma setinha e você pega porque o Espírito Santo abre os nossos olhos, ele mostra. Mas o Senhor tá falando, é entre nós, é perto, não é de longe. E aí foi quando hoje o Senhor falava muito isso comigo, né? Sobre aliança rompida e quebrada. Que às vezes você olha, vê a pessoa falando de Deus, você acha ali que a pessoa, nossa, né? Tá numa intimidade com o Senhor. Aí o Senhor tá falando, não, filha, já tá com a aliança rompida e quebrada. É tão tremendo isso que o Senhor falou, não, filha. E na hora que eu tive o sonho, eu falei, Senhor, já entendi. E é assim, pra gente não ser enganada. Mas isso, mais que isso, não é pra gente ficar focando em quem o Senhor tá nos mostrando, porque é o Senhor que justifica e é o Senhor é justo. Como ele foi com Caim, ele vai com cada um. É pra gente vigiar, estar orando, estar atenta, porque tem pessoas que estão querendo tirar a gente do foco. Há espírito de manipulação, que tá ali só para te enganar, para te manipular, para tirar você, para fazer você romper. Porque depois que você rompe, se você não se atentar, ele vai fazer o quê? Você quebrar a aliança, porque esse é o papel do inimigo. É fazer você não só romper, é você quebrar a aliança. Porque enquanto ele não fazer você quebrar a aliança, ele não vai parar de ficar te rodeando, tentando te parar. E como que ele vai fazer isso? Usar pessoas que já tá com brecha, que já tá o quê? Que já rompeu a aliança, que tá ali só vivendo de fachada. E muitas vezes tá falando de Jesus, tá num orgulho tão grande que acha que tá vivendo já tá com a salvação garantida. Só que a gente tem que lembrar que aqui na terra há um processo. E o Senhor falava hoje comigo, a volta dele é breve. E lá no céu teremos muita surpresa. Então, e também, para a gente ir para o céu, nós não vamos poder levar ninguém vai poder levar nós. A salvação é individual. Por isso que o Senhor, ele fala na intimidade com cada um. Mas cada um precisa ter a sua entrega, precisa ter a sua busca. Por isso que para a gente, né, intimidade, fala da gente estar o quê? Pertinho, cada dia mais. E a intimidade fala do quê? Da gente estar todo dia com o Senhor. E quando o Senhor me leva a ler Gênesis, é o Senhor levando a gente para o início. Ou seja, todos os dias a gente se alimenta, não se alimenta aqui na terra, todo dia a gente tem que se alimentar de quem? Está na presença do Senhor, porque aí ele vai revelando todos os dias para nós o que a gente precisa para cada dia. Lembra de ontem ele falando da provisão, de tudo que ele nos dá, e ali ele fala da árvore do conhecimento, do bem e do mal. O Senhor não deixa a gente enganada, mas se a gente não tiver com intimidade, a gente está focando em tantas coisas, que aí vem os que estão perto, que já estão com aliança e rompida e quebrada, vai fazer o quê? Vai jogar um meio ali e vai tirar você do foco. Então que a gente possa estar pertinho de Jesus todos os dias, buscando ele na intimidade, de ler a palavra, de praticar, de orar, de santificar, de fazer o quê? De estar pedindo para o Senhor, Senhor, nos mostra o que a gente precisa melhorar, porque cada dia a gente tem que ser melhor, cada dia mais, porque quem vai nos justificar é Deus, não precisamos justificar para ninguém. O nosso tempo, mais de ficar querendo falar para alguém que a gente está, ou querendo mostrar, a gente tem que mostrar para o Pai, porque muito mais do que a gente falar, é a gente estar reta com o Senhor, porque quem está vendo nossa verdade é o Senhor, que ele vê o nosso coração. Então não adianta a gente falar da verdade se a gente não está vivendo a verdade, e o Senhor conhece. No entanto que o Pai, ele sabe tão profundo, né? Eu falo que ele nos mostra no profundo, porque ele já sabe, ele que nos fez, mas ele nos mostra que o cuidado dele é tão grande que hoje ele já me acordou. A hora que eu abri meus olhos, foi a primeira coisa que o Senhor me falou: aliança rompida e quebrada entre nós. É o que? Atenta, filha, vigia, não pare. E aqui, sabe o que é? É mais nos alertando para a gente orar mais, para a gente vigiar mais e para a gente estar atento que o Senhor está nos mostrando quem está do nosso lado. Porque o Senhor, né? Eu falo, Senhor, me dá os seus amigos.
Me mostra os seus amigos, porque os amigos do Senhor, ele vai querer agradar o Senhor e naturalmente ele vai te levar cada dia mais perto do Senhor. Ele vai te levar mais perto, ele não vai te afastar, ele não vai querer te matar, ele não vai ter inveja de você, ele não vai comparar você, ele não vai querer ser melhor que você, não, pelo contrário, porque o propósito de Deus para cada um de nós é grande, porque vai mostrar a glória dele, porque o plano maior de tudo é a gente cumprir o propósito aqui e a gente morar na eternidade, por isso que ele já tem uma aliança conosco, eterna. O Pai não rompe a nossa aliança. Não rompe a nossa aliança e também não quebra a aliança dele conosco. É nós que temos que vigiar, porque o diabo, ele fica rodeando. E ele usa pessoas que já estão com a aliança rompida e quebrada. Que Jesus fale ao seu coração mais e mais e que nós possamos estar cada dia mais atentos à voz do Espírito Santo para nos mostrar, nos guiar, mas muito mais que isso. Quanto mais com intimidade, hoje eu acordei, eu não precisei, o Pai que me falou isso. Foi o Senhor que já me acordou falando. Então a gente não precisa se preocupar e fulano, não, a gente tem que orar e vigiar, estar atenta, vigilando, né? Falando, nós está atenta, fala, Senhor, me guarda, me protege e está na direção do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, nada fica oculto, nada, Ele revela tudo, a gente precisa estar atenta para a gente ver, amém? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda honra, de toda glória. Muito obrigada, Jesus, por esse maná, para o Senhor hoje já nos alertar e falar que a aliança rompida e quebrada entre nós, Pai, que nós possamos estar atenta, que nós possamos estar focadas somente em Ti, Pai, que nós possamos, ó Pai, lembrar que nós temos que agradar o Senhor, que nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar, ó Pai, para que a gente possa ter uma intimidade de saber, Pai, que o Senhor nos dá discernimento, entendimento, ó Pai, do bem e do mal, que o Senhor nos mostra, que o Senhor dá sabedoria para a gente, Pai, viver o dia, ó Pai, e sabendo, ó Pai, o que nós precisamos manter, ó Pai, a nossa vida, a nossa intimidade com o Senhor, para a gente não romper a nossa aliança e nem quebrar a nossa aliança contigo. Pai, que nós possamos estar atenta, Pai, nos cobre com o Teu sangue, Pai, nos guarda, Pai, e a minha oração, Pai, é aqueles, ó Pai, que estão sendo enganados, ó Pai, ali, numa intimidade, numa busca com o Senhor, Pai, abre os olhos espirituais deles, ó Pai, abre o ouvido, ó Pai, cessa as outras vozes, ó Pai, revela, Pai, o que está oculto, mostra, Pai, para aquelas pessoas, ó Pai, que está te buscando, que quer fazer a Tua vontade, ó Pai, que ali, ó Pai, talvez, ó Pai, está sendo enganado, ó Pai, que está ali, ó Pai, acreditando, ó Pai, em pessoas que só estão falando a Tua palavra, mas não tem intimidade com o Senhor, Pai. Cada dia mais, Pai, revela, Senhor, e coloca, Pai, a Sua proteção sobre nós, Pai. Nos guarda, Jesus, e nos guia, Espírito Santo, mais e mais. Nos mostra, cessa todas as vozes para que a gente possa ouvir, abre nossos olhos espirituais, porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor, e o Senhor nos guia, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos avisa, e hoje o Senhor já está nos dando uma alerta, nos mostrando para a gente estar mais perto do Senhor, Pai, que nós possamos hoje, ó Pai, não ficar focado, ó Pai, em quem está querendo fazer, não, é buscar mais o Senhor, é estar mais perto do Senhor, orando, lendo a Tua palavra, meditando, e Pai, nos perdoa, Pai, nos ajuda, ó Pai, a gente não ser enganada, Pai, nos protege, assim é a minha oração, no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar mais e mais, tchau.